Beleza, então vamos falar agora um pouco sobre CSS, tá? Mas vamos embora para a página que eu acho mais fácil explicar nela. Bom, aqui eu estou de volta aqui no w3schools.com, né? Ou w3schools, w3schools.com, e ele é uma página aí que tem muita informação legal para você, né? O CSS, para começar aqui ele está todo em inglês, mas se você quiser traduzir, né, para ficar mais fácil, a gente consegue aqui, vem no Translate. A gente escolhe aqui o português, deixa eu achar aqui o português, pronto. E aí você traduz a página para facilitar o seu entendimento, certo? Para você que tem, né, que não tem a proficiência em inglês, não está acostumado, é uma forma de facilitar a sua vida. Então, aqui ele mostra, ele mesmo já fala que é a linguagem que usamos para definir o estilo de uma página da web. Então, enquanto você utiliza o HTML para organizar os elementos, não organizar, para deixar o material bruto ali, né? Ou seja, onde você joga as informações que você quer, o CSS é o cara que organiza e dá estilo para essas estruturas, né? Lógico que tem algumas coisas que você mexe no HTML e tem outras coisas que você mexe no CSS. Mas no âmbito geral, o CSS é o que cuida dessa parte visual, né? O que cuida dos elementos visuais, que comunica as cores, fontes, padrões, etc. Tá? Você provavelmente vai ter que mexer mais com CSS do que com HTML em si quando você for desenvolver sua página. Porque quando a gente fala de mudar alguns estilos, tem algumas coisas que são, por padrão, fechadas nos códigos do WordPress e do Elementor. E às vezes, a depender do tipo de elemento que você quer colocar numa determinada página, talvez não tenha isso pronto. Então você vai ter que criar esse código ou modificar esse código. Por isso que eu estou ensinando essa parte para vocês, porque é interessante você ter essa noção, porque na hora de você mexer fica muito mais fácil de entender. Mas, de novo, não se preocupe, vai ser explicado passo a passo, beleza? Então, CSS significa Cascading Style Sheets, né? E ele descreve como os elementos do HTML podem ser exibidos na tela, no papel ou qualquer outra mídia, dependendo do que você for trabalhar, né? Você pode, sei lá, como a gente está falando de um site responsível, você pode exibir ele numa TV, você pode exibir ele numa tela. Então o CSS também te ajuda a controlar essas disposições, tá bom? E outra coisa que é bem legal é que ele economiza aí um tempo de trabalho, porque quando você cria algumas folhas de estilo, né, o CSS, os style sheets ou folhas de estilo, você criando isso aí, você fala pro sistema assim, eu gostaria que todas as fontes, eu gostaria que todos os títulos tivessem essa cor, esse tamanho e essa disposição, né? Então você não precisa ali ficar em cada elemento, você colocar, eu quero isso no meio, dessa cor, não. Ele facilita porque o que ele faz? Ele conecta o estilo que você quer com determinado seletor. Então, vai ficar mais claro daqui a pouco, mas se eu determinei que aquela fonte e aquele título, se eu determinei que aquele título precisa ficar centralizado, a fonte precisa ser sem serifa e ela precisa ter a cor verde, então pronto, eu já quero que aqueles títulos, toda vez que eu for jogar aquele título naquela página, ela precisa ficar dessa forma. O CSS funciona mais ou menos dessa forma. Vamos ver na prática como que isso acontece, certo? Voltando aqui para o nosso projeto, né? Só relembrando, a gente iniciou aqui essa primeira página. Então eu tenho aqui os elementos brutos soltos, né? Não tem estilo nenhum nessa página. E eu quero que tenha algum estilo. Eu quero que, por exemplo, o meu título ele fique centralizado e eu quero que ele não seja serifado. Serifas são aquelas fontes que tem essas perninhas, né? Essas curvinhas. Aí se você der uma olhada lá no link que eu deixei falando sobre tipografia, você deve entender um pouquinho sobre isso. E eu quero que seja uma fonte sem serifa, por exemplo, uma Arial, uma Open Sans, que são fontes que não têm essas curvinhas no final, né? Então vamos lá. Então, pensando aqui que eu quero primeiro centralizar, né, eu vou precisar criar um arquivo, né? Deixa eu reabrir esse projeto aqui para ele open record state. Pronto. Beleza, aqui. Não quero cancelar, vou voltar aqui, vou fechar tudo. Às vezes ele é meio esquecido. Beleza, pronto, tem aqui. Então assim, eu tenho o index.html. O que eu preciso criar agora? Eu preciso criar um arquivo CSS que eu possa mexer e alterar o que eu quiser dentro dessa página.
Mas ao contrário do que você deve imaginar, o arquivo CSS ele é um arquivo separado, né? Tem sim, tem como colocar na página? Tem. Mas quando você faz isso, você não tem muito espaço, você vai ter muito código, você vai ter uma certa limitação para lidar e para entender o arquivo. Então, quando a gente precisa mexer com CSS, a gente cria um novo arquivo que vai ser puxado por essa página. Vou explicar. Bom, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo arquivo, certo? E esse arquivo a gente vai salvar lá na página, no mesmo, né? Lembrando que tem que estar dentro da mesma pasta que está o seu site. Se você quiser colocar numa outra pasta, é totalmente possível. E a maioria dos sites fazem isso. Eles colocam em outra pasta, só que na hora de puxar, você vai ter que puxar com o nome da pasta também. Quando você coloca dentro da mesma pasta que o index.html, significa que basta você colocar o nome do arquivo que ele já vai puxar esse dado. Vamos ver na prática isso aí. Então eu vou criar aqui style.css. Beleza? Esse é o nome do meu arquivo. E eu vou salvar. Prontinho. Aqui ele já entendeu que eu criei um segundo arquivo CSS e aqui tem a minha index. Mas se eu não comunicar entre eles, nada vai acontecer. Qualquer mudança que eu faça não vai surtir nenhum efeito, porque eu preciso conectar um com o outro. Então eu vou aqui na index, né, e vou aqui dentro do seletor head, né, e vou criar um código, que é um código padrão, vou passar para vocês, que vai puxar esse seletor, ou seja, ele vai falar assim, legal, esse aqui é o meu conteúdo na minha index e eu quero puxar esse arquivo porque nele tem o estilo que eu quero na minha formatação da página. Vamos lá. Você vai colocar aqui link rel, beleza? Aí você vai colocar style sheet. O que eu estou falando? Estou falando assim, que eu quero puxar um link e a referência desse link é um style sheet, que é uma folha de estilos, certo? E aqui a gente vai colocar class, deixa eu ver se eu lembro aqui até o ID, pronto, o ID eu vou chamar de style.css e vou fechar aqui o meu link e vou salvar. O que significa? Significa que agora o meu site já está falando assim, ó, legal, aqui está o meu conteúdo, mas o estilo eu estou puxando desse arquivo style.css. Então significa que qualquer modificação que eu fizer naquele arquivo, ele vai ser aplicado à minha página, beleza? E vamos lá no style, então, ver se está funcionando isso aí, beleza? Vamos lá. Então pronto, chegando aqui na folha de estilos, está totalmente em branco, a gente vai começar falando, para ficar até mais fácil, vamos falar do BG, do background, né? Ou seja, o fundo, o body da minha página. O que eu quero que o body da minha página tenha? Primeiro, eu quero que minha página ela centralize as minhas informações. Então eu vou falar o seguinte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é informar a minha folha de estilos que eu quero mexer no meu body, né? Então o que eu vou tratar agora é do meu corpo, ali do meu conteúdo, certo? Então o que eu quero mexer no... Primeiro eu vou abrir, né, o seletor body, eu vou colocar aí entre chaves, né, dar um enter para facilitar a visualização. E aqui eu vou colocar que, por exemplo, eu quero o meu background, a cor do meu fundo, cinza, né? Eu vou usar aqui um gray, mas lembrando da tabela de cores, eu vou até fazer para você, porque eu acho que isso é bem interessante, né? Então a gente vem aqui na tabela de cores, hexadecimal. Tá, eu vou pegar qualquer uma aqui. Vamos supor, ó, aqui tem esse código hexadecimal aqui, né, para o cinza, esse tom de cinza que eu quero. Então eu vou lá e vou colocar aqui meu tom de cinza. Prontinho. A estrutura é assim, normalmente você coloca o seletor, ou seja, você vai selecionar o item que você quer animar, que você quer botar estilo, no caso a body, né, que eu coloquei o corpo do site. Você vai escolher qual elemento você gostaria de mudar, então nesse caso eu decidi mudar a cor de fundo e você vai colocar ali a cor que você gostaria. Sempre entre chaves o elemento e após os dois pontos você coloca a cor e fecha com ponto e vírgula, tá? Isso sempre é uma linha de código básica aí para você entender. Não vou me aprofundar novamente, mas é o que você precisa saber para poder identificar isso num site. E vou salvar, beleza? Aí eu vou lá na minha primeira página e vou atualizar. Prontinho, a mágica está feita. O que eu fiz? Eu mudei de branco para cinza, certo?
E agora o que eu vou falar para ele? Eu vou falar, beleza. Beleza, supondo agora que o que eu quero fazer é alinhar os meus textos, né, os meus elementos, ao centro. Então, no caso, como eu só escrevi textos, eu vou puxar aqui Text, Align, que é de alinhamento, e vou escolher aqui o Center. Tá? Esse, lógico, é um editor que já tem essas pré-definições. Provavelmente o Notepad++ também tenha. Então isso facilita muito, né? Você não tem que ficar escrevendo tudo que você quer fazer. Ele mesmo já te dá algumas opções e facilita até sua memória lembrar das linhas de código. Beleza? Então aqui eu já deixei no centro, eu vou atualizar e pronto, tá aí centralizado a minha página, certo? Beleza, já centralizei. Agora eu quero dizer o seguinte, mas eu tô achando esse título muito para cima. Eu queria deixar ele um pouquinho mais para baixo, para dar um pouco mais de espaço, né? Do topo ali do meu endereço para o meu conteúdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui uma margem top, que é uma margem de cima. Você pode ver que ele puxou margem left, margem right, margem down, margem bottom, margem top. Isso significa que ele está te informando assim. Você quer mexer em qual margem? Você quer mexer numa margem acima do seu conteúdo, uma margem abaixo, uma margem à direita ou uma margem à esquerda? Eu escolhi acima e eu vou escolher aqui 50 pixels e fechar com ponto e vírgula. Significa que eu vou dar uma distância de 50 pixels do meu título para a extremidade acima, lá, o ponto final, o início da página. Então eu vou ter esse espaço de 50 pixels, certo? Vou salvar, vou atualizar e pronto. Eu consegui esse espaço aqui de 50 pixels, tá? Pessoal, por que eu estou mostrando isso? Não é para você deve estar imaginando, pô, nossa, vai dar um trabalho do caramba fazer essa página, ter que escrever código a código. Não é esse o intuito. Eu estou mostrando para vocês na prática como lida com códigos, porque na hora de você desenvolver lá de uma forma mais facilitada, você ter um mínimo de entendimento disso vai te facilitar a identificar possíveis alterações ou problemas, ou identificar se é possível ou não fazer determinada coisa. Beleza? Então é isso aí. Bom, outro elemento muito interessante aqui que a gente lida bastante quando a gente está fazendo é a imagem, né? No caso aqui eu estou mexendo no CSS, né? Até agora eu não falei com fonte, mas ó, outra coisa que eu posso fazer aqui, né? Até antes de chegar na imagem, vamos falar das fontes, né? Aqui ele tem ainda dentro do meu seletor-chave, ou seja, eu ainda estou falando da body, tudo que compõe o corpo do site. Eu quero que a minha família de fontes seja sans serif. Lembra que eu falei que eu não quero com serifa? Eu não quero aqueles Times New Roman, nem aquelas fontinhas que tem aquela perninha. Então eu quero tirar isso, né? Eu vou salvar de novo meu arquivo CSS e vou atualizar minha página e percebam a perninha saindo. Prontinho. A gente tem agora uma fonte sans serif, que são fontes redondinhas assim, mais utilizadas, inclusive hoje em dia são muito mais utilizadas do que fontes com serifa, apesar de você ver muita coisa muito boa aí com fontes com serifa. Um exemplo disso, inclusive, eu acho que não mais, mas era o blog da Resultados Digitais, que era um blog que tem uma estrutura excelente, assim, eles trabalhavam bastante essas fontes com serifa e ficava bem legal. Eles faziam um mix, né, colocavam umas com serifa, outras sem, mas é bacana, fica até a dica aí para vocês darem uma olhada. Beleza?